Boa noite, Joselito. Boa noite, Paula. Tudo bem? Como vai? Tudo, tudo ótimo. Muito feliz de falar com você. Ah, uma das coisas que eu mais gosto de estudar, eu falo muito sobre educação, porque eu sou professora, evidente, mas assim, a minha paixão na vida é o humor, né? E aí, bom, tô aqui com. É que não dá para ver agora, né? Do jeito, mas enfim, tô aqui com o Fausto Fante, Eu reconheci digníssimo. pelo pedaço da estampa. Então, diga para nós, o nome Joselito é por causa do Joselito sem noção É, mesmo? é uma homenagem a ele, sim. Sou fã dos É caras, justa. gosto muito do trabalho dos caras. É bom, aqui, né, quem acompanha aqui esse Instagram sabe que sou muito fã deles, né, tive a alegria de trabalhar, né, fiz figuração para eles, a MTV não pagava, então não considera trabalho, né, mas para mim era uma terapia, né, o humor, ele torna a nossa vida um pouco mais leve, né, Uhum. e então, assim, eu quero aproveitar. Eu falei desse livro naquela live que eu fiz com o Leandro Sartori, né, para o Café Liberal. Mostrei seu livro, né? E olha só, Obrigado. tem uma aqui, gente, ó. Esse aqui é o livro novo dele, é o segundo. É o segundo, né? É, É o segundo livro dele, chama Tarde Demais para Pedir Bom Senso. E eu, como, digamos, como mãe, eu reconheço os meus filhos. Na verdade, como linguista, como estudiosa de humor, é lógico que eu acabei reconhecendo aqui uma expressão muito familiar para quem é fã de Hermes e Renato, né? Então, aqui no penúltimo capítulo, está falando aqui do que seria o pedido de impeachment do Mourão, né? E aí eu posso ler os dois últimos parágrafos do capítulo? claro, claro. Então, diz aqui, a imprensa especulou que o pedido de impeachment havia sido articulado por Olavo, que teria incentivado o deputado autor da proposta a ajuizar o pleito. Tal informação não chegou a ser confirmada. O pedido, que não foi capaz de causar a menor preocupação a Mourão, nem sequer foi levado a sério pelo parlamento. Abre aspas. Aquele jantar foi tão indigesto que o pessoal está até hoje defecando pela boca. Fecha aspas, comentou Mourão com um colega de farda. Quem é fã de Hermes e Renato, acho que vai lembrar dessa expressão, né? O professor Gilmar falando, cala a boca, meu aluno, você está defecando pela boca. É uma referência, né? Na verdade, essa expressão ela é bem comum aqui, sabe? Na cidade, a gente usa ela. Eu não sei se foi derivado do programa, ou se o programa pegou de alguma. Enfim, eu sei que é bem comum a gente usar essa expressão por aqui, por Natal. Bom, eu estou ainda fazendo uma pesquisa, né? Eu queria saber mais a respeito sobre essas expressões aí, né? Então, é bom ficar sabendo a origem de algumas delas, né? Então, essa, para mim, eu conheço desde de 2005, né? Desde, Uhum. sim, a Bolsa por causa deles, né? Mas tem muita expressão deles que entra pro vocabulário, né? Então, as pessoas começaram a usar, por exemplo, leite com pera, né? Criado a Isso leite aí com realmente, pera. essa virou um clássico, realmente. Foi incorporada no vocabulário do brasileiro. E tem uma que eu não entendo porque que entrou, acho que de uma maneira diferente, né? Então, o bichinho de matar com pedra, que é deles também, de 2009, que hoje em dia o pessoal fica usando no Twitter para política, né? Agora, é legal porque a gente vê como que o humor, ele molda, né? Pelo menos a forma de se expressar da sociedade, né? É verdade. Quem fez Quem escreveu a orelha do seu livro foi o Cláudio Manuel, Uhum. que é um mestre, né? O O, Cláudio o, o, Manuel é foda, velho. Os caras do cacete, assim, porra, uma referência incontestável pra todo mundo, né? Um dia desse, eu tava conversando com a minha filha, ela tem 15, a mais velha, ela tem 15 anos, e eu perguntei se ela sabia que era, não ouvi falar. Eu disse, poxa, você não tem noção que era quarta-feira, né? Era quarta ou era terça? Era quarta-feira o programa deles. Bom, não sei. Eu disse, poxa, era era terça. terça. Eu disse, poxa, mas toda quarta-feira pela manhã na escola, o único assunto era Cacete Planeta.
Realmente foi um negócio assim, muito marcante, por os caras assim, muito ousados, né, nas tiradas deles e tal. Eles pegavam assim, faziam chacota com o pessoal da política de maneira impressionante. E alguns detalhes assim que às vezes a gente assiste, a gente percebe e a gente vai se impressionando, né? Eu lembro assim, quando passava uma imagem, não sei, numa CPI, algo desse tipo, uma imagem no plano aberto, e eles colocavam a imagem real e colocavam em plano fechado os atores, né? E você viu o ator, ele não parecia muito com o cara que ele estava imitando, né? Você não tinha como confundir. Mas quando fazia essa transição, né, do corte da câmera, o plano aberto para o plano fechado, você viu o figurino perfeito, aquele negócio tal, e os caras fazendo aquela imitação escrachadíssima. Eu lembro uma vez, a gente estava assistindo em casa, a família toda reunida e tal, e parou e deu aquela tela azul e falou, interrompemos sua programação, como se fosse um negócio, um aviso daqueles que aconteciam mesmo, né? E eu lembro que minha mãe olhou assim para meu pai e fez, poxa, interromperam o programa, o que é que tá havendo? Sem se dar conta que era uma tirada dos caras. Então, assim, realmente, sim, eu acho que os caras inovaram bastante na linguagem, né? E pouca coisa surgiu deles para cá. O que eu vejo assim como mais relevante mesmo foi o Hermes e Renato. O Hermes e Renato é foda na linguagem, enfim, no conteúdo. Aquele texto, principalmente do documento Trololó, velho, o texto é primorosíssimo. É muito, assim, bem trabalhado, é uma coisa impressionante, né? Além de ser extremamente engraçado. Documento Trololó, eu tiraria assim, dissesse, não, o que se destaca mais, segundo a sua opinião, eu diria é esse quadro, que o texto é muito bem elaborado, é impressionante. Eu acabei de fazer uma pesquisa com os fãs da James Renato, quais personagens eles se lembravam mais, né? Assim, consegui mais de 2.500 respostas e assim veio na ordem. Bossa, primeiro, Joselito e o Charlinho veio também entre os 10 mais, só que é interessante porque o Charlinho não é um personagem permanente, ele apareceu uma vez num documento Trololó, que era a série Brasil Mulambo, né? E assim, era um texto primorosíssimo. E daí, assim, pergunto às vezes pro Felipe, né, que interpreta o Charlinho, que faz o Bossa, e eu falo, e aí, por que você acha que caiu no gosto? E ele falou assim, Paula, infelizmente é a vítima, é uma vítima que nunca deixou de ser uma vítima, né? Então é genial, acho que nem eles percebem, né? O Felipe acha que eu sou muito parcial, que eu sou muito fã, eu elogio muito porque eu sou fã, mas eu sou fã porque é bom, né? Se fosse bobo, eu não ia ser fã. Mas assim, eles. E aí, assim, para falar mesmo de Joselito Miller, né, eu percebo sim essa influência do Cacete Planeta, do jornalismo mentira, né? Claro que no Caceta a gente via aquilo na TV, eles davam uma exagerada, né? Também moldaram essas coisas que ficaram aí na sociedade, organizações Tabajara, né? Isso comprei um Tabajara, tá parecendo seu Creyson, né? Quando a gente fala errado, fala que é o seu Creyson. Então, assim, eles também deixaram algumas coisas, né? Mas aí eu percebo o seu tipo de humor, que ele digamos, até mais sutil, né? Porque ele é um humor textual, né? O deles é um humor visual. Eles tinham outros recursos que você não utiliza, né? Então, imagem, som, paródia, isso eles tinham, e você consegue fazer apenas com palavras. Então, por isso me interessa muito. O Brasil é uma piada. O Brasil é uma piada, né? Assim, na verdade, como você falou no início, o humor realmente é uma válvula de escape, né? Digamos. Você vê que realmente, assim, a vida, no geral, pelo menos eu tenho essa avaliação, ela é um evento trágico, como regra. Excepcionalmente que ela deixa de ser trágica. Então, se a gente não tem a válvula de escape do humor, a gente realmente endoida, né?
eu lembro de uma situação, e isso o meu irmão mais novo, depois ele veio comentar comigo, rapaz, realmente o humor, ele salva a nossa vida muitas vezes. Que quando estava no velório do meu pai, cara, você vê, eu era doido pelo meu pai, apegado a ele demais, desde a infância. Enfim, e vai fazer um ano mês que vem que ele faleceu. E a gente estava no velório dele, meu irmão mais novo é da PRF. E eu estava lá sentado na frente, esperando, minha filha ia chegar com a mãe dela e coisa e tal. E o meu irmão mais velho estava mais à frente ainda. Eu estava próximo à porta, ele estava lá na frente. E chegou uma viatura da polícia. E o cara perguntou se era ali o velório do meu pai, coisa e tal. Ele fez, foi. Aí ele achou o meu irmão mais velho parecido com o mais novo, que é o que é da polícia, da PRF. Aí ele falou, tu é irmão de fulano? Ele sou. Aí o cara lá conhecia o meu site e perguntou, tu é Joselito Miller? Ele fez, não, não, vem aqui que eu vou te apresentar ele. E pegou o cara e levou o cara lá até onde eu estava para me apresentar. Aí meu irmão mais novo olhou assim, bicho, tu é doido? Uma viatura cheia de policial, se os caras tivessem vindo aqui para prender ele, todo mundo começou a rir. E o cara ficou meio constrangido, disse, pô, mas não é situação para isso, né, cara, e tal. Mas realmente foi uma situação, assim, muito engraçada, dentro daquele contexto e tal. Então, isso, no geral, inclusive é abordado por aquela série do Larry Charles, né, que tem no Netflix, como foi o título colocado aqui no Brasil, O Perigoso Mundo da Comédia, se eu não me engano. Ele mostra, assim, situações completamente adversas. Ele fala, assim, o cara que fazia humor durante aquela epidemia de ebola que teve na África, em países bombardeados e tal. Ele entrevista caras que lutaram contra o Estado Islâmico. Entrevista um cara do Estado Islâmico para perguntar se vocês riam em algum momento. Existia esse momento que... E o ser humano, inevitavelmente, ele vai achar graça de alguma coisa, enfim. E, assim, no Brasil, a gente se surpreende com as coisas que acontecem e tal, porque às vezes a gente parte de um padrão de normalidade que só existe na nossa cabeça. A gente, porra, mas o ministro soltou o cara num negócio totalmente infundado e tal. Existe uma jurisprudência que se inclina no sentido oposto, ou o cara que é parlamentar prestou um projeto de lei que não tem o menor cabimento e coisa e tal, os esquemas, enfim. Essas coisas que a gente fica estarrecido, na verdade, isso é a regra. Isso é a rotina. A gente se indigna porque a gente tem vergonha na cara. Isso é um fato. Mas se a gente for levar isso muito a sério e se a gente não tiver uma escapatória, a gente vai ficar maluco, a gente vai endoidar. Então, assim, o Brasil, ele é uma piada porque ele dá muita matéria-prima para você fazer o humor político. E, assim, você, para fazer o humor político, você tem que ficar um tanto quanto afastado disso, porque, inevitavelmente, se você se envolve demais, até emocionalmente, ou se você é engajado com alguma bandeira política, inevitavelmente você vai comprometer o conteúdo que você está produzindo. E vai chegar um momento ou outro que você vai deixar de produzir humor e você vai produzir panfleto. Você vê, eu sempre dou exemplo. Tem um canal por aí que o pessoal da direita adora e tal, que eu sempre, desde o início, meu irmão, isso é uma bosta. Os caras fazem panfleto. Os caras, tanto é que tem vídeos dos caras que os caras não fazem nem piada e tal. Mas quando tem aquela tentativa de fazer piada, no geral, é só panfleto, velho. Então, assim, foi uma coisa que me chocou um pouco, assim, não sei se chocou é o termo correto, mas é a palavra mais adequada que eu consegui encontrar, quando os protagonistas do cenário político brasileiro começaram a mudar e você começa a fazer piada com quem está protagonizando, né, as situações dentro do cenário político e tal, e o pessoal começou a me questionar, dizendo que eu virei esquerdista, que não sei o quê, porque comecei a fazer piada com o Bolsonaro, com os filhos dele, com a Damares, enfim. Não, eu virei esquerdista. Porra, virei esquerdista por quê, cara? A essa altura da minha vida, já prestes a fazer 40 anos de idade, não existe essa possibilidade e tal. Mas, assim, o que me chamou a atenção foi o fato de que muita gente que me acompanhava achava que fazer humor de direita, como dizia, porque eu não gosto dessa expressão, mas acabei herdando essa pecha, fazer humor seria você escrachar aquelas pessoas que você não gosta. Eu disse, não, isso aí não é para mim.
Tanto é que sempre o pessoal pergunta, não, qual o limite do humor e tal? Não, o limite, cada um que arque com as consequências e tal, não estou aqui para impor limite a ninguém, nem sugerir, mas para mim, a minha fronteira é até quando passa, deixa de ser humor e passa a ser ofensa gratuita. Você pode ofender, entre aspas, sem incorrer num crime contra a honra, por exemplo. Mas assim, quando você passa para ofensa, o negócio complica. E isso eu não tenho interesse em fazer. Então, diversas vezes tive situações, pronto, numa situação, a advogada do João Willis me ligou, pediu para tirar do site um determinado texto. Eu fui para frente do computador, abri o texto, com ela na linha, perguntei se ela estava de frente para o texto, ela disse que sim. Eu li o texto, disse que não tinha nada ali, não tinha nenhum crime, nenhuma ofensa, que não ia tirar. Era um texto que dizia que ele ia ser emissário junto ao Estado Islâmico, enfim. E eu disse que não ia tirar, e na sequência eu publiquei dizendo que o Estado Islâmico tinha ameaçado me processar por relacionar o nome dele com o do João Willis. Teve o negócio do Chico Alencar, que ele me mandou uma notificação extrajudicial pedindo para retirar um texto em 3 dias, que ele tinha feito um tweet reclamando da diferença salarial entre os brasileiros e tal. Aí eu peguei, botei o telefone do gabinete dele e disse que ele estava distribuindo o salário dele e tal. E a galera começou a ligar e gravar. O pessoal gravava as ligações, perguntando como é que fazia para conseguir um pedaço do salário dele, coisa e tal. Ele me mandou a notificação que eles tinham meus dados lá, que eu já respondi o inquérito, né? No Senado, da Polícia do Senado, enfim. Ele me mandou a notificação, aí eu respondi, botei nos correios, dizendo, ele pediu para tirar em 3 dias o texto, eu pedi para ele renunciar em 3 dias o mandato dele, senão eu ia zoar ele de novo e tal. E posteriormente eu dei uma entrevista para a Folha, quando foi anunciado a publicação do meu primeiro livro, e o cara foi perguntar para essas pessoas que me processaram, que ameaçaram processar. E ele disse, não, porra, não vou perder tempo com um maluco. Então, ele viu que estava errado, né? Que não tinha cabimento aquilo e tal. Mas por conta dessa zoeira e tal, o pessoal acha que não ia fazer humor só escrachando o pessoal, que eles não gostam e tal. Então você tem às vezes assim uma piada até boa com o pessoal que está com o Eduardo Bolsonaro, é fácil fazer piada com ele, com o irmão dele, enfim, com o pai. E tem gente que comenta, pô, era muito bom quando tinha graça e tal, mas pô, tem piada que é boa, velho. Você reconhecer piada boa, porque eu não lembro agora de cabeça, mas pô, teve uma recente com o Eduardo Bolsonaro que era muito boa, modesta parte. E o pessoal tava puto. Eu lembro de uma piada sua, eu lembro quando saiu o negócio lá do Queiroz, a primeira vez, em 2018, quando saiu aquilo do Queiroz, aí saiu uma reportagem de Joselito Miller falando que foi o Flávio Bolsonaro anunciar uma vaga para motorista, que aí a fila dobrava os quarteirões, aí acho que foi uma foto de, sei lá, de doação, de não sei o quê, e aquilo foi sensacional. Então, e aí, eu lembro que ficaram putos. Eu lembro que no Twitter começaram a falar que você tinha virado petista, sim. Então, é isso. Eu achei formidável você tocar nesse assunto, porque é a polêmica da semana, né? Começamos aí com o Chororô, né? A pergunta lá do Marcelo Taz no Roda Viva, né? Pro Adnet. Primeiro que eles sentiram, né? Pelo fato que ele foi obrigado a reconhecer, né, que eles passam pano para a ditadura, né, e é por isso que o pessoal se doeu, né. Mas a verdade, eu entendo o que o Taz falou, que não importa se o humorista tem ideologia, você pode ser comunista, você pode ser pinochetista, você pode ser o que for, mas é o seguinte, o humorista ele vai ter que fazer piada com quem está no poder, independente. Então você pode ser filiado ao PSOL, que eu não sei se o Adnet mas ele fez propaganda para o Freixo, né? Você pode ser, não tem problema. Mas é o seguinte, será que se o PSOL chegar ao poder, você consegue fazer piada com eles? Sim ou não? Tem essa questão. Então, eu sou amiga do Danilo. O Danilo fez piada com todo mundo. Eu lembro em 2010, quando ele fez aquele show lá, o primeiro show sobre política, na véspera da eleição. Ele fez piada com todo mundo. E lógico que alguém vai se sentir ofendido. Então, algum eleitor de alguns dos 8 caras que ele falou lá ficou ofendido, é lógico, né?
mas não significa que a piada não tenha sido boa, né? Mas assim, E aí, inevitavelmente alguém vai ficar ofendido na maioria das piadas, né? A não ser que sejam aquelas piadinhas de criança e tal. Eu tenho um filho pequeno, de 7 anos, que ele gosta de fazer piada e tal. Mas aquelas piadinhas bem inocentes e tal, ninguém se ofende com aquilo, né? Você falar do pontinho vermelho não sei aonde, ou um trocadilho mais inocente. Mas assim, uma piada mais adulta, inevitavelmente alguém vai se sentir ofendido. E às vezes a graça está até nisso. Mas aí é que está uma coisa que no campo da teoria, muita gente tentou já conceituar quando você fala do humor, né? Eu lembro, Aristóteles dizia que o humor é uma pequena desproporção, como é que ele dizia? Era uma pequena desproporção sem consequências dolorosas. Kant dizia que o humor era a súbita redução de uma tensa expectativa a nada. É muito bonito, né, essa formulação. E tem aquela clássica, o conceito de Bergman, que ele faz toda uma teorização, e eu lembro o Ariano Suassuna, ele dava o exemplo do Chaplin, né, quando você reduz a condição humana àquilo que é mecânico. E ele fala, né, do andar do Chaplin, coisa e tal. E por que você acha engraçado, às vezes, o cara que tem um tique nervoso, que fica mexendo o olho, coisa e tal. Enfim, muita gente tentou teorizar isso. E é um assunto extremamente complexo. Mas, assim, de forma geral, a piada funciona quando você faz uma coisa absurda parecer ter certo sentido. Eu estava vendo outro dia um vídeo e o cara falava assim, não, porque meu filho, ele nasceu e a minha mulher não tinha leite. E ele teve que tomar aquele leite não. Poxa, é caro pra caramba, velho. Uma lata é mais caro que 1 litro da gasolina. Eu vou dar gasolina pra esse moleque tomar e tal. E o jeito que ele falava, quando ele dizia isso, todo mundo ria e tal. Você pega uma coisa que não faz o menor sentido, mas dentro daquele contexto, ele tem uma certa lógica. Então daí você acha graça, né? Então, assim, quando você trata de temas assim mais rotineiros, quando você fala de costumes e tal, de política, é uma matéria-prima boa, mas que vai ter gente que vai se sentir ofendido, sim. Eu lembro, inclusive um amigo meu me mandou ontem, disse, poxa, um clássico, o Facebook está me lembrando aqui, um texto de 7 anos, nem lembro, que dizia assim, para não ser confundido com o sede do PT, puteiro deixa de usar luz vermelha. E eu peguei, botei uma luz e tal. E eu lembro que publicaram isso no Jornal da Paraíba, porque eu mencionava uma rua lá de João Pessoa, enfim, na qual seria esse tal prostíbulo, né? Então, as pessoas vão se sentir ofendidas, algumas pessoas e tal, mas a maneira como você dosa as coisas é o que vai diferenciar, por exemplo, quando você pega uma situação muito comum naqueles filmes norte-americanos, quando mostra as escolas, e que acontece aquele terrorismo de bullying, né? Você pega o carinha ali ou a menina mais comum e tem aquele grupo que é o popular na escola, dos caras e das meninas, e toca o terror, e tem um momento que eles vão, abordam ele, o cara e começa a humilhar, e todo mundo ri, mas todo mundo tá rindo, mas aquilo não é uma situação de humor, né? Então, existe aquilo uma é sadismo, diferença. né? Pois é, então existe uma diferença. Agora, assim, na produção do conteúdo humorístico propriamente, as opiniões que o sujeito tem sobre os assuntos de forma geral vai determinar o conteúdo que ele cria, do mesmo modo que vai determinar aquilo que ele acha engraçado. O Goethe, ele falou, né, mais ou menos isso, que aquilo do que um homem ri fala muito a respeito de quem ele é. Então, é uma coisa que, inevitavelmente, vai marcar tanto o que você acha engraçado como a piada que você faz. Olha, como eu falei, né, eu gosto, né, o assunto me fascina. Então, eu tô aqui com o Amos Oz, né, o escritor israelense, né, em que ele fala que o humor é uma grande arma contra o fanatismo, né? O fanático, ele é incapaz de rir.
Pensa, fanático de time, de religião, fanático político, pega a pessoa mais fanática que você conhece, aquele que é cabecinha fechada, aquilo que está né, tá cego ali, né, com aquela fé no time, fé no político, fé na religião, ele é incapaz de dar risada, né? Então, ele fala, né, que é mais comum você ver humorista judeu, né? Porque o judeu é um povo que ri de si mesmo, né? Então, o Woody Allen tem piadas com o nazismo. Só que aí, assim, eles fazendo, né? Uma vez ele sendo, né, afetado também por isso. Então, tem uma não é uma coisa humilhante, né? Ele está fazendo uma piada com ele próprio, né? O que você falou, né? O seu pai, eu acho que ele morreu 2 semanas depois que eu. O ano passado foi pesado também, né? Eu acho que eu perdi meu pai no começo de setembro, 2 semanas depois o seu o meu foi dia também, 22 né? de setembro. Então foram 2 semanas aí depois, né? 17 dias. Eu lembro que foi próximo, né? E daí, assim, a gente, pelo menos, por mais horrível que seja, né? A gente ainda pôde ter um cerimonial, né? Um velório, né? Pôde abraçar as pessoas, né, nesse momento de dor, né, o pessoal que está perdendo parente agora não está podendo, né, não querendo deixar a conversa pesada, né, mas já que chegou aqui, também tem o Viktor Frankl, né, o psiquiatra no campo de concentração, que ele foi mesmo para Auschwitz, né, ficou lá, acho que 3 anos em campo de concentração, e eles falavam que para sobreviver, eles, os prisioneiros do campo de concentração, eles fizeram um pacto, que eles tinham que fazer uma piada por dia. Então, para sobreviver àquela coisa horrível. Então, uma das piadas que eles fizeram, isso está no livro, eles tiveram aquele frio, estava neve, e tiveram que ir lá tomar banho gelado. E aí, na hora que caiu aquela água fria neles, a piada foi, bom, pelo menos está saindo água, né? Não está saindo gás do chuveiro. Então, assim, você fala, mas que horror, que coisa horrível. Muito humor negro, cara. Só que, assim, você vai julgar, o cara não sabe realmente se ele vai, porque não é só a questão, né, de ir lá para a câmara e morrer na câmara de gás, era trabalho escravo, era andar descalço na neve até o pé congelar todinho, ficar todo roxo. Então, assim, eram muitas coisas ruins, e para sobreviver a isso, então eles tinham que fazer uma piada por dia. Essa daí é uma das piadas que está lá no livro, né, chama Em Busca de Sentido. E eu acho que é por aí. Então você vê, né? Ele que poderia ser um fanático, revoltado, militante, né? Ele não se tornou isso, né? Pelo contrário, né? Então ele era um psiquiatra que defendia o uso do humor para sobreviver. E acho que a gente tem que fazer isso, né? É um escape, sempre foi. Na Idade Média, eu acho curioso, né? Você tendo que responder processo, né? Por piada. Comum, né, o Danilo Gentili, cadeia por causa de piada, né? Na Idade Média, o bobo da corte era o único que podia falar verdades para o rei, né? Então o bobo tinha esse poder e o rei não podia falar nada. Ele tinha... A Elba falou que caiu aqui por acaso e tá amando. Elba, um beijo para você. Elba é minha colega, professora na mesma escola onde eu trabalho. Saudades da Elba, que acho que amanhã a gente vai estar junto em reunião pedagógica virtual. Então, beijo, Elba. Então, falando aqui sobre a gente sobreviver, então você vê, na Idade Média, o bobo da corte era o que podia fazer piada com o rei. Isso era até saudável. O Danilo Gentili, ele estuda muito humor americano, ele me ensinou uma coisa, eu não tinha reparado nisso, ele falou, Paula, pode reparar que todo presidente americano tem que ir ao Saturday Night Live, todos eles, tem que ir lá e aguentar o imitador fazendo piada dele. Então, você vê o Clinton, o Obama estava direto, né, parecia até do elenco, né, então o Obama estava lá direto. O Trump foi no começo, em alguns programas de humor, que até mexeram lá no cabelo dele. O cara, ele tem que... Quem está no poder, ele tem que mostrar que ele suporta, que ele aguenta.
É verdade, Então, porque assim, se o cara começa a se levar muito a sério, realmente ele vira alvo de chacota mais facilmente. É igual a história do apelido na escola, né? Você é professor, você sabe bem. Quando o cara fica puto, velho, aí a molecada encarna. Então, e se você se sente muito ofendido e tal, você se lasca, inevitavelmente. é verdade. Isso, bom, eu como professora, né, e já que a minha colega está aqui, a gente já percebeu isso, né? É, quando a gente ignora, né, porque quanto mais raiva você fica, né, mais... É claro, assim, eu não sou a favor de bullying, na verdade, é uma Uhum. coisa que eu combato. Eu acho que é coisa de gente sádica, é coisa de gente que tem baixa autoestima, né? Mas uma piadinha e outra. Então, eu tenho um texto que eu gosto de trabalhar com os meus alunos, até um pouquinho menores, do Fabrício Capinejar, que ele é uma crônica que chama o aspirador de pó. Capinejar, que nem eu, narigudo, né? Ele disse que ele chegava lá na escola e o pessoal sempre chamava de tamanduá, elefante. E aí chegou um engraçadinho e primeiro dia de aula, na hora que a professora saiu para pegar o giz, hoje em dia eles fariam na frente da professora mesmo, né? Não tô nem aí. Mas na época, o moleque falou para ele: você é um aspirador de pó. E ele falou, olha, e a sala inteira, né, rindo, 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 né? E ele respondeu para ele, pro moleque, ele falou, tem razão, eu sou um aspirador de pó, vem tocar o meu saco. Aí a turma inteira caiu na risada e o tal do moleque nunca mais apareceu, né? Que ficou murcho ali, né? Se a gente consegue responder com deboche, você que tem feito muitas lives com a Madeleine, nossa diva do deboche, né? A gente vê como eles tratam uma maneira de enfrentar essa crueldade, né? De adolescente, de querer diminuir o outro, né? É verdade, é verdade. E Agora, só assim, quem está na condição, sobretudo em idade escolar e tal, e quem está na condição de alvo, às vezes não é fácil, né? Mas, assim, de modo geral, realmente, se você leva com bom humor essa situação, você tira de letra. Às vezes é porque não é tão fácil assim, para uma situação assim de uma pessoa em idade escolar, um jovem, coisa e tal. Mas você vê para as figuras da política, poxa, assim, é uma coisa até eu falei numa entrevista que eu dei certa vez, e isso eu preciso fazer uma meia retratação. Porque, assim, eu lembro que estava no início do governo do Bolsonaro e eu fui questionado sobre. Disse assim, perguntaram, não, você sofreu processos pelo pessoal da esquerda antigamente, sei o quê. A vice do Haddad me processou, perdeu. A Maria do Rosário, quando era ministra, ela me processou, perdeu. Parece que elas combinaram, foi na mesma época. Uma foi em Brasília, outra foi em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ambas perderam, e as ações muito parecidas, né? E, enfim, elas processaram e eu fui indagado, né, a respeito dessa situação. Perguntaram, certo, mas você anda fazendo piada com esse pessoal da direita e tal, e houve algum processo e tal? Eu disse, não, justiça seja feita, porque esse pessoal aí da direita é mais tolerante com isso, coisa e tal. A meia retratação que eu tenho que fazer é a respeito dessa tolerância, porque na verdade a gente sabe que é usuário de rede social e tal, eles usam outros meios para tentar silenciar. Então, no início era mais comum isso. Você fazia uma piada, um determinado comentário, vinha aqui uma horda, velho, de gente que você não sabia de onde é que tinha surgido para te acusar, para falar coisas, para levantar teus dados, para botar a foto da tua casa, enfim, uma série de situações, né, que você realmente... e uma vez eu lembro que eu comentei isso, eu disse, poxa, o problema é quando você está escrevendo um determinado conteúdo e você fica com medo de publicar. Isso é a pior coisa que pode acontecer, velho. E eu não estou disposto a me submeter a isso, a impor essa censura a mim mesmo. Então, assim, não houve até agora nenhum processo judicial, coisa e tal, mas houve esse tipo de situação. Eu lembro que o próprio Carluxo, né, eu não lembro se foi alguma piada falando sobre o namorado dele, né, ele namora com o primo,
O pessoal sabe se é fato público, notório, embora ele negue. E eu acho que foi algum comentário dessa natureza e ele pegou, retweetou um tweet meu fazendo um comentário dizendo que me conhecia a minha sigla e tal, insinuando que conhecia meus amigos. Eu digo, foda-se, meu irmão. Também conheço os teus, conheço tu. Não tenho sigla, eu sou torcedor do ABC de Natal. Então ele deve estar. Eu acho que ele estava se referindo a essa sigla aí e tal. Mas eles usam esse tipo de expediente, né? E acabou assim que, pelo fato de essa direita ter sido forjada no meio desses embates em que muita gente da esquerda ajuizava processo por qualquer coisa, muita gente foi processada, né? Esses processos do Danilo Gentili aí são bem conhecidos pelo fato de ser uma figura pública e coisa e tal. Eles acabaram tomando parte contra os processos e hoje a gente vê assim que um sujeito como o próprio filho do presidente, que um dia desse estava falando em AI-5, em soldado e cabo, enfim, no STF, eles querem se passar como paladinos da liberdade de expressão. E é importantíssimo deixar claro que eles não são. Eles não são. Embora assim não haja essa prática rotineira de acionar judicialmente quem eles acham que deve ser silenciados, mas eles usam outros tipos de expedientes. E, bem ou mal, é uma coisa que realmente funciona. E pessoas assim relatam situações extremamente graves, de um terror psicológico, você perder sua paz de espírito, você sofrer bullying, você sofrer perseguição, você ter determinados dados da sua vida expostos e tal. É uma coisa que é realmente muito preocupante. E é por isso que quando há algum tipo de excesso que tenha como alvo esse tipo de gente, eu honestamente quero mais é que se foda. E não vou dar uma palavra em solidariedade. Embora assim eu veja numa situação hipotética, se fosse uma pessoa qualquer, isso aqui seria uma situação que demandaria algum alerta de um ser humano comum, sim. Mas como é essa pessoa que se foda, porque quem defende determinado tipo de prática tem que estar sujeito a suportar esse mesmo tipo de prática quando ele é vítima. Isso é um fato. Então, esses caras não são defensores da liberdade de expressão porra nenhuma. Esses canalhas, se pudessem, silenciariam qualquer pessoa que desagrado, que não fala, não reza na carteira deles. Isso está aprovado por A mais B. Eles comprovaram isso em janeiro ou fevereiro de 2019, né? Parece que faz uma outra vida, né? Mas não faz tanto tempo assim. Justamente quando saiu esse processo aí do Danilo, e foi justamente com aquele processo da Isto É, lá pelo Alexandre de Moraes, né? Quando ele censurou a Isto É. E aí esse povo todo correu chiar, não, pela liberdade do Danilo, pela liberdade da Cruzoé, isto é, não, da Cruzoé. E aí eu vendo aquilo, eu falei assim, gente, trouxa quem acha que eles estão fazendo isso por liberdade de expressão. Deixa o Danilo fazer a primeira piada com o Bolsonaro, que eu sei que ele vai fazer, porque eu conheço o Danilo, ele não vai se aguentar, ele vai fazer, mas da primeira vão estar pedindo cadeia para ele. Ou vão estar pedindo para o Silvio Santos demiti-lo. Até agora estão pedindo, né? Até agora. Então, assim, de fato, porque eles nunca tiveram uma postura, defende a liberdade de expressão para atacar aquele que eu não gosto, né? Então, isso não é liberdade de expressão, né? Então você pega aí aquela sujeita, só te interrompendo um pouco, aquela sujeita dizendo que queria trocar porrada com o ministro e tal, isso não é liberdade de expressão, velho. Eu posso até dizer, não, eu trocaria porrada com o Alexandre de Moraes e tal. Eu posso dizer isso, mas a partir do momento que eu digo, eu sei onde é a sua casa, eu sei quem são seus funcionários, a gente vai te infernizar, você mora e tal. Isso aí extrapola por completo, velho. Extrapola por completo. Então, não é defender liberdade de expressão. Quando você fala, não, que tem ministro que está envolvido com pedofilia e o problema dele é contra as ações da Damares em combate à pedofilia.
Isso ultrapassa por completo, velho, a liberdade de expressão. Outra coisa é que tem naquela Lei de Segurança Nacional uma série de previsões lá que enquadram como crime algumas condutas que eu particularmente acho uma merda. Não era para existir, mas existem. Então, por exemplo, se eu falar, botar uma faixa aqui dizendo não, presidente não cumpre a decisão tal do Supremo Tribunal Federal, eu estou cometendo um crime de acordo com a Lei de Segurança Nacional. É uma merda isso? É, mas está lá. Existe um parâmetro de legalidade para enquadrar essas pessoas. Quando você fala, por exemplo, questão no financiamento de determinadas figuras que tinham como prática habitual e corriqueira divulgar mentiras e atacar adversários e tal, você, em tese, está ali tratando de um crime que está previsto ali na Lei de Segurança Nacional. Então, não é uma questão de liberdade de expressão, como houve recentemente, tiraram do ar o canal de YouTube de fulano de tal. Foda-se, meu irmão. Não é a liberdade de expressão que está sendo atingida aí, porque você extrapolou a partir do momento que você cometeu uma conduta que é descrita como um crime. Não é a liberdade que está sendo defendida, porque não há liberdade para cometer crime. Então, arque com as consequências, porque um pressuposto da liberdade é você arcar com as consequências dos seus atos. E é isso que está acontecendo. Então, o pessoal também confunde muito isso de propósito. Confunde de propósito isso, para tentar se sair como o defensor da liberdade de expressão. Ora, o cara que defende, vai lá no Chile, elogia Pinochet, elogia ditadura militar e tal, bota camisa de Ustra Vive. Meu irmão, vá tomar no cu, você é qualquer coisa menos defensor da liberdade. Isso é um fato que é até constrangedor ter que refutar uma afirmação dessa. Pois é, porque é uma coisa assim, é óbvia, né? É evidente, os fatos falam por si só, né? Então eles não defendem, nunca defenderam, e a questão da internet, eles defendem a liberdade deles assassinarem reputações, né? Aliás, acho que é legal até a gente diferenciar as coisas aqui. Eu lembro não lembro quando surgiu o site Joselito Miller, quando que surgiu a página do Facebook. Eu caí em várias pegadinhas dessas, né? Aquela lá do controle remoto, tá, gente? Só a primeira, o clássico, né? A primeira fake news que eu repassei e eu caí, e eu dei risada, porque eu espero tudo aqui no Brasil, qualquer coisa, né? Que ela usou um controle remoto de um ar-condicionado, achando que era um celular, uma coisa assim. Então, assim, você dá risada, mas você sabe que o político brasileiro ele é capaz de fazer uma coisa dessa, né? Tanto que assim, se falar assim, olha, vem a notícia, o Bolsonaro levantou um anão achando que era uma criança, você fala, é fato ou é fake? Então, é muito difícil aqui no Brasil você saber quando é uma piada, quando é uma zoeira, quando é um fato, porque as coisas são assim. Então, eu repassei aquilo, mas aí você vê, esse é o tipo da coisa que não vai ser um assassinato de reputação. É uma piada, tudo bem, pode ser até hoje tem a gente falando, mas você usou um controle remoto achando que era um celular. Mas isso em nada prejudica a reputação da pessoa, diferente do que eles fazem hoje, de todo mundo é pedófilo. Todo mundo envolvido com pedofilia. Isso é uma coisa gravíssima. Então você pega uma pessoa que não é, porque o pedófilo, eu acredito, né? Pelo menos não conheço nenhum que se declare, mas ele vai ter uma explicação para isso, né? Ele vai, pelo menos, tentar adoçar a coisa, né? Agora, eles ficam acusando, e assim, por exemplo, criar um tweet falso lá do Felipe Neto, falando que ele tinha atração sexual por criança, isso é nojento. Não, é absurdo. Isso é nojento, e repassar em um monte de grupo. Então, é uma coisa, porque é muito diferente. Então, então, eu sempre entendi que as suas fake news, elas eram inofensivas, elas eram engraçadas, elas não cometiam assassinato de reputação, né? Então, nunca entendi como crime, né? Nunca entendi como uma coisa agressiva. Também não entendi como bullying. Entendi como tanto assim, que quem me no Brasil... perdeu, né? Quem me processou perdeu justamente por isso.
É verdade, porque você não pode alegar crime contra a honra, né, como difamação ou calúnia, porque isso você não está atribuindo, não está imputando uma conduta criminosa a ninguém, né? Pegar um um controle de ar-condicionado achando celular. Bom, eu devo já ter feito isso algumas vezes na minha vida, né? Então, se isso for crime, então eu estou errado também, né? Então existe uma diferença, né? Mas dá uma certa leveza. Só que você mudou a internet, aliás, isso tem que ser reconhecido. Eu gosto de observar quem muda comportamento ou quem cria expressões. Hoje eu recebi uma notícia e a observação dela era assim: parece Joselito Miller, mas é verdade. Então, tem muita coisa que a gente vê e fala, isso é Joselito. Eu olho para ver, eu vou lá ver o endereço para ver se não foi você que escreveu. Porque às vezes parece muito absurdo, né? A notícia em questão, porque aqui ficava difícil diferenciar o que você escrevia da verdade. O deputado Kim Kataguiri estava numa live, esqueceu a câmera aberta e foi tomar banho. E deu na coluna do Léo Dias, e ele ficou cantando música de anime no chuveiro, e o pessoal falou que ele canta bem. Se não foi Joselito Miller, tudo bem, não é o tipo da coisa que imputa um crime, uma conduta criminosa, ele é engraçado, né? O Kim lida muito bem com isso, né? Então ele até brincou. Comentei no Twitter, ele comentou. Assim, eu dei uma entrevista para os caras, para ele e para o Arthur, há muitos anos. Eles não eram nem deputados ainda. E um sacaneia muito o outro, né? E quando tava lá no fim, não sei nem se foi gravada essa parte, o Arthur falou, porra, velho, aí eu quero ver você fazer um texto sacaneando o Kim e tal. Eu disse, não, rolar inspiração, ninguém é poupado aqui não e tal. Aí ele fez, quero que você fale da piroquinha dele. Isso daí é um assunto que você conhece ou não conhece e tal. Mas aí no Twitter, né, eu lembrei disso, quando eu vi esse negócio e tal, eu botei entre aspas como se fosse um pedaço da matéria, dizendo assim, apesar de ter ficado nu, parabéns da nação brasileira, ninguém viu a piroquinha do deputado. Aí eu marquei ele, né, e ele respondeu lá, faltou como é que se diz? Quando a agência vê se é verdade ou não, como é o termo? Pô, tô ficando velho, tô esquecendo. Faltou a verificação da agência Lupa. Faltou a verificação da agência Lupa. Mas, porra, essa matou minha piada. Então, você vê, não dá pra zoar com o Kim. Quer dizer, dá, né? Mas ele vai sair maior, né? Daqui a pouco vão estar falando que eu disse que a piroquinha do Kim ficou maior depois da piada, tá? Então, não, também nunca vi, tá? Conheço pessoalmente, nunca vi, mas então você vê, ele é alguém que recebe a piada e repassa, né? Então, e vê a leveza, né? Outra pessoa que realmente soube lidar com essa brincadeira foi a Sâmia. Tem um vídeo que ela fez com o Kim, era um conversando com o outro ali, um bate-papo mais informal, e o pessoal editou e colocou uma música romântica, e só dando os closes nos olhares deles, como se tivesse rolando um clima. Todo mundo ali. Porque o pessoal de esquerda, né, do PSOL, que tinha ódio do Kim, deve ter achado engraçado. E o pessoal da direita que tem ódio aquilo foi muito bom. Aquele vídeo eu ficava abrindo. E eu ria, porque assim, não tem nada demais. É um humor bobo, mas é muito engraçado. Então os dois cresceram. O político que sabe lidar com isso, né? Aliás, já que começamos falando do Cláudio Manuel, né? O Cacete Planeta sempre fez piadas com Fernando Henrique Cardoso, né? Era direto. Aliás, quem não lembra, né? A gente que tem uma certa idade lembra da imitação do Hubert, né? Que era perfeita, né? E eles brincavam com a questão do gerúndio, né? Então era viajando Henrique Cardoso, ficando Henrique Canciolo. Era alguma coisa, né? Gerúndio, Henrique. Era muito bom. Eu lembro da vez do Caetano Henrique Veloso, porque ele estava parecido com Caetano Veloso. Então fizeram paródia, assim, era muito genial aquilo. E o Fernando Henrique, viajando Henrique Cardoso, isso. Era o que mais falavam, viajando Henrique Cardoso. E aí, quando eles fizeram lá o filme do Agamenon, né, que era um personagem fictício, criado pelo Hubert e pelo Marcelo Madureira, colunista lá do Globo,
né? Quando fizeram lá o filme, quem interpreta o Agamenon no jovem é o Marcelo Adnet. E mais idoso é o Hubert, né? O Fernando Henrique aparece no documentário, que seria, né, o docu-fake, né? Quer dizer, vamos fazer um documentário mentiroso sobre... Mas ele aparece, ele dá lá um depoimento, olha, não, o Agamenon é um grande jornalista. E é o próprio Fernando Henrique Cardoso que está lá. Então você vê, é alguém que tinha um espírito democrático de participar da brincadeira. Você consegue imaginar um Bolsonaro vindo depois querer participar da zoeira, por exemplo, de um show do Fábio Rabin, que tanto fala dele, né? Aliás, Fábio Rabin, excelente, soube muito bem, tinha uma postura anti-PT, tem uma postura anti-Bolsonaro e é engraçado de um jeito ou de outro, né? Então, o cara é bom. Então, isso que eu entendo, assim, o humorista tem que ficar atacando? Não, mas... o humor a favor é uma coisa que não existe, né? O humor a favor é constrangedor. É sem graça. Dá vergonha. A Dilma Bolada era uma coisa que me dava vergonha, né? Já antes. Depois, aquele perfil que era engraçado, o Joaquim Teixeira, também virou um humor a favor. Nossa, sabe que tristeza? Para mim, você assim, vê é triste PT, porque... o Luiz Fernando Veríssimo, cara. Entrar nessa onda de petismo, velho. O cara, porra, já com a carreira consolidada. E tá aí, sabe? Se tornou irreconhecível. Aí ficam surgindo aí esses canais e tal, o pessoal, tanto do lado direito, do lado esquerdo, e acaba justamente assim, você quer fazer prevalecer as tuas opiniões, você começa a deixar de fazer humor e passa a fazer panfleto. Esse é um perigo. Então a virtude de quem conseguiu escapar disso, você nota quando você acha graça e tal. Agora você vê muitas vezes, isso eu sempre faço questão de ressaltar, porque o pessoal vai fazer uma piada, parece que está pensando com o fígado e acaba perdendo a mão. Eu lembro um videozinho que repercutiu muito na internet, que eu mal assisto TV. Eu gosto, alguns programas que eu vejo só, gosto de ver aquele Lagados e Pelados, gosto de ver aquele Desafio Sob o Fogo no History, e aqueles programas de carro, né, no Discovery Turbo. Enfim, então assim, eu não vejo os programas de humor, não vejo jornal, não vejo porra nenhuma. Mas teve um que repercutiu muito nas redes sociais, que era aquela do Zorra, que era uma paródia da música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu pensei, poxa, os caras com estrutura dessa, cara, faz uma merda dessa. Um negócio panfletário, sabe? Poxa, podia ser um negócio tão legal. Tinha outro que era também do Zorra, que era os caras fazendo paródias, né? Começava até engraçado, fazendo uma paródia lá dos Mutantes. E começava eles cantando, ando meio exilado, não sei o quê. E aí os caras iam bem até certo ponto, mas chegam num ponto que você tem ali uma palavra de ordem, como chama, que é uma palavra de ordem que é usada por algum partido, uma alusão direta a alguma coisa, alguma bandeira, alguma reivindicação, você põe a perder a piada toda, velho. É impressionante. Então você não pode usar o humor, pelo menos eu acho assim, dificilmente ele funciona como humor quando você quer, como objeto principal, passar uma mensagem política. Isso pode ser feito muito bem, mas como efeito colateral. Quando o objetivo principal tem que ser você causar risada, dependendo do modo como você aborde, como efeito colateral você pode passar uma mensagem política lá e tal. Mas isso não pode ser o fator principal. Eu, pelo menos, assim, eu tento, há algum tempo, me desvincular ao máximo dessa questão política, porque chegou num ponto em que as pessoas começaram a achar, um pessoal que me segue, que tudo aquilo que eu falo tem um conteúdo partidário, velho. E não tem isso. Eu lembro, eu botei uma piada lá, que era um memezinho, o cara falando não sei o quê, que machismo é uma coisa muito gay, não sei o quê, e desenvolvi um raciocínio. Os caras, porra, o Joselito tá esquerdando, meu irmão, uma piada, brother. Não tô defendendo nada aí, cara. Agora, se tu se sente afetado com isso, você tem que repensar a tua vida, a tua postura e tal. Então, realmente, assim, quando o propósito principal passa a ser mandar uma mensagem política, ou querer educar por meio do humor e tal, realmente aí você corre o sério risco de não fazer humor.
porque o humor ele é caótico, né? Ele não é para construir um pensamento, né? Então eu não vou moldar, eu vou desmoldar, né? Eu vou detonar. Então ele é quebra, né? Então o humor é sempre a questão da quebra, né? O Bergson, ele, né, lá no livro, né, O Riso, ele fala que a gente dá risada quando vê alguém caindo, levando um tombo, porque aquilo, o nosso cérebro já tinha feito uma sequência, né, antecipada. Você a quebra sequência, a sequência. Exato, então aí aquilo é estranho, né? Então o humor é um estranhamento, né? Então quebra a sequência. Agora, quando dá para ver ali, né, qual que é a intenção ali, né? A coisa de vender uma ideia por meio do humor, fica chato, fica constrangedor mesmo. Como você falou, vira um panfleto. Você matou o humor, transformou num panfleto e de má qualidade, né? Porque quando é para fazer um panfleto político, você tem outros recursos além do humor. Você pode ser legalzinho, tal, né? Mas, assim, poxa, foca nisso, né? Foca em fazer rir, né? Independente de qualquer coisa. Essa é uma virtude muito grande do Hermes e Renato, porque você vê, tem muitos quadros lá que é só porra louquice, velho. E você acha engraçado. E o Charlinho mesmo é isso. Você pega aquele trecho, tem um perfil no Twitter que ele pega só uns trechinhos, Hermes e Renato fora do contexto. Aí o cara entrevistando o Charlinho. Você gosta mais de estudar ou gosta mais de batata? Ah, eu gosto mais de estudar e gosto mais de batata. Você gosta de bola gato? Não, bola gato não. E os caras fazem de um jeito que fica engraçado, não tem nada com nada, não tem mensagem e tal. Mas funciona, velho. Talvez justamente por isso que funcione muito bem, né? Eles nunca tiveram pretensão, são 20 anos de programa, esse ano estamos comemorando 20 anos de Hermes e Renato, né? Nunca tiveram pretensões políticas de educar ninguém, né? Você vê que nunca fizeram imitação de política, né? De político, não tem lá, né? Isso eu acho louvável, porque não fica datado, né? É um programa que não é datado. Quer dizer, o Charlinho, acho que é de 2005. Se você mostrar hoje, ele é atual. Se você mostrar, então, aqueles documentos trololós, todos eles são atuais. Eu participei de um, quando eles estavam na Record, chamava Repórter Boato, e era o de galeras. E aí eu mostrar a galera do funk enchendo o saco. A Record tinha recursos, né? E pegou um ônibus da CPT, da SP Trans, um ônibus de transporte público, pra gente gravar. E assim, eles atuam tão bem, né? Eles são bons atores, além de bons humoristas, que eu comecei a me sentir oprimida ali pelo funkeiro ali dentro do ônibus, mas é legal. Então assim, vai trabalhar o que é comportamento, né? Eles satirizavam o comportamento de galera. Então vai ser a sacoleira, o killing que eles falam, né? E então por isso que nunca fica datado, né? Você, como trabalha com humor político, e claro, vai acabar ficando datado, né, dos fatos correspondentes à política de então, né? Mas também é uma outra vertente, né? O que importa são alguns clássicos aí, como os do controle remoto, né? Bom, o Instagram me informa que eu tenho 30 segundos para terminar, então vou deixar você se despedir. Muito obrigada por ter participado. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Muito legal o papo. Sempre estou à disposição aí. Obrigado pro pessoal que assistiu aí. Meu livro está na Amazon. Toda quarta